Fala pessoal, tudo bem? Canal Preparação Franco com mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu tava vendo uma tag de uns canais aí que são parceiros, né? Um canal é parceiro do outro, tal, são amigos, são conhecidos. Era uma tag que era mais ou menos assim, as minhas três lâminas prediletas, as três lâminas únicas que eu teria no meu EDC. E eu achei uma tag legal, né? Não faço parte da tag, tá? Meu canal não é parceiro de ninguém. Mas eu achei legal eu fazer um vídeo para eu eleger, né? Eu colocar aqui como eleito aqui as três lâminas, as únicas três lâminas que eu teria, se eu tivesse que me desfazer de tudo, né? Quais seriam as únicas três lâminas que eu teria? No caso, eu não coloquei nenhuma fixa, porque as fixas, cara, quase não fazem parte do meu dia a dia, eu quase não faço uso de fixas, é muito, muito raramente. Às vezes, quando eu porto alguma fixa para fazer par com fazer dupla, né, com a minha dobrável, mas é muito difícil. Então eu descartei praticamente as fixas, eu deixei somente as dobráveis para eu eleger aqui três dobráveis que eu teria, se eu tivesse que ter somente três canivetes, né? Mas antes de qualquer coisa, Knife Molinari, tá? Parceiro aqui do canal, lenços para EDC, carteiras e talas para o seu Victorinox, tá bom? Na Knife Molinari você encontra os melhores itens para você agregar no seu EDC, tá bom? E agora as talas para Victorinox que o Rafa tá fazendo, talas muito boas, e tem a parceria com o canal, chegando no Rafa e falando para ele que chegou até ele pelo canal Preparação Franco, encomendando o seu par de tala para o seu Victorinox, você ganha de brinde o lenço para o seu EDC, tá certo? Então na Knife Molinari tá tendo essa promoção, aproveita, é por tempo limitado, tá bom? Vou deixar os contatos do Rafa na descrição do vídeo, tá certo? Bom, então galera, sei que não foi uma decisão muito difícil de tomar. Eu já tenho essa ideia fixa na cabeça, eu já tinha duas lâminas que eram as minhas lâminas prediletas mesmo, eram as lâminas que eu dificilmente, muito dificilmente mesmo, eu iria me desfazer delas, né? Duas lâminas já eram dadas como certa. Eu só tive que escolher a terceira para ser o trio, né, para fazer o trio. Então aqui eu vou te removendo aqui as que não iriam, tá? Vou tirando, vai ficar só as três que eu realmente escolhi como as três lâminas que eu mais gosto, as únicas três lâminas assim, se fosse para ter só elas três, seria essas três aqui. Recon One da Cold Steel, Tenacious da Spyderco e Baby Banter da Civive. Vou explicar um por um aqui para vocês e o porquê dessa minha decisão, tá? Vou começar pelo Cold Steel Recon One, tá? Vou deixar esses dois aqui um pouquinho de lado. Cara, o Recon One, eu acho que dificilmente a gente vai ter algum canivete tão bem feito como o Recon One, tá? A Cold Steel, ela tem uma característica muito forte assim para canivetes brutos, canivetes para uso pesado, canivetes com trava boa, né? Com construções muito firmes, né? A Cold Steel ela tem essa característica muito forte de brutalidade, né? Então o Recon One foi uma lâmina que eu sempre desejei quando eu tive o meu primeiro, né? Esse daqui foi meu primeiro Recon e por sinal o meu primeiro Cold Steel, né? Já comecei pelo melhor na minha opinião. Esse carinha aqui dificilmente vai aparecer outro igual a ele, né? Entre todas as marcas aí, um que pode ser um pouco semelhante a ele é o CRKT, tá? Da linha M16 M21. Pode ser um pouquinho parecido, pode ter alguma característica parecida, tenho até um vídeo preparado para fazer a comparação dos dois, mas dificilmente vai ter um igual ao Recon, tá? Construção, apesar de simples, é uma construção muito firme, apesar dele não usar liners internos, só o G10 aqui, cara, já é forte pra caramba, suporta muita coisa esse canivete. Então eu acho assim, para ter um canivete bruto que suporte muita coisa, suporte quase tudo mesmo, seja quase que uma fixa, né? Ele é quase tão bom quanto uma fixa.
eu acho que dificilmente vai ter outro igual a ele. Então por isso que eu coloquei ele como eleito entre os 3 da minha coleção. Mas é um canivete muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Pouquíssimos pontos negativos para falar dele. Um dos meus canivetes prediletos. Bom, em segundo lugar, Civivi Baby Banter. Eu escolhi o Baby Banter porque era um canivete que eu não dava nada para ele. Eu não dava nada por ele, na verdade. Ele começou como uma modinha, né? Começou como um canivete que ele estava ganhando muita fama. Principalmente porque o Facas HQ trouxe, fez uma baita propaganda em cima dele, né? E quando eu tive o Baby Banter na mão a primeira vez, eu vi que não era uma propaganda à toa, né? É um canivetinho muito bom, apesar de pouco tamanho, né? Se você for comparar com o Recon aqui, que é um monstro, você vê que ele é bem pequenininho, tá? Um canivetinho bem, como que eu posso dizer assim, bem classudo mesmo, né? É um canivete pequeno para você estar com você, se você trabalha no escritório, se você trabalha com algum trabalho de precisão, onde o corte precisa ser milimetricamente medido. É um canivete muito bom para você ter no bolso, no seu dia a dia, né? É um ótimo utilitário, porque ele não assusta, né? Você abre ele em público, não assusta, né? Às vezes você vai querer tirar um refrigerante do fardo, né? Você quer levar uma unidade só do refrigerante do fardo dentro do mercado, se você abrir ele em público, as pessoas não estranham porque a maior parte dele vai ficar encoberto pela sua mão, você consegue fazer um corte de precisão, né? Bem escondido mesmo. Diferentemente disso daqui, se eu tiver que abrir isso daqui em público, vai assustar. Então, assim, o Baby Banter me impressionou bastante. E também pela qualidade, pela construção, muito bem pensada, muito bem feita. Uma construção bem firme também, apesar do pouco tamanho dele. Uma construção que não deixou nada a desejar, muito pelo contrário, muito bem feito. Por ser uma marca chinesa, tá muito caprichado. Isso daqui tá entre os super premiums, né? Tá na primeira prateleira dos chineses, né? Das marcas chinesas, pela qualidade que eles empregaram, né? Então eu gostei muito, muito, muito mesmo do Baby Banter. Por isso que eu coloquei ele como segunda opção, porque a brutalidade que eu tenho no Recon, né, a brutalidade que falta nele, sobra nele numa coisa mais fina, mais requintada, uma coisa mais tranquila, né, de se utilizar em público. Às vezes você vai em algum ambiente, numa festa de família, por exemplo, onde às vezes você tem familiares que não estão acostumados com o seu hobby, não estão acostumados com lâminas, né, que você carrega lâminas, você abrir isso daqui em público, né, não chama tanta atenção para você, né, uma coisa que você não quer é chamar atenção para você. Então o Baby Banter ele cumpre bem essa função de não chamar atenção, né, ele faz o trabalho de precisão, um corte muito limpo, né, ele tem uma fiação hollow aqui, então ele faz um corte muito limpo, muito preciso. E ele é muito bom para bolso, né? Não falta tamanho, falta peso, então acaba sobrando conforto com ele, tá? Então por isso que eu acabei escolhendo ele, né? Ele tá no segundo lugar para mim. Em primeiro lugar, vou colocar eles até um pouquinho afastado, é o Tenacious. Quem acompanha o canal aqui desde o começo sabe que esse Tenacious está comigo desde os primórdios do canal. Esse Tenacious, eu já passei praticamente de tudo com ele, desde reformas prediais, reformas na minha casa e até uma tentativa de coação, né? Onde o cara tentou, assim, meio que me assaltar na base do grito e o cara só não levou minhas coisas, porque eu tava com o Tenacious, né? O Tenacious me livrou de um possível assalto. Então, eu devo muito ao Tenacious, né? O Tenacious foi o princípio de tudo, né? O princípio do EDC. Eu tive canivetes, aqueles chinas, eu tive alguns náuticas antes do Tenacious, mas eu acho que assim, o EDC, meu EDC realmente, a minha vivência no EDC, a vivência da filosofia do EDC realmente começou com o Tenacious, né? Então eu tenho muita história com o Tenacious. O Tenacious foi o canivete que esteve comigo na frente do juiz quando eu assinei o meu casamento,
né? Quando eu coloquei meu nome lá, que eu aceitava me casar com a minha esposa, era o Tenacious que estava comigo lá num dos dias mais importantes da minha vida. Né? Eu casei com o Tenacious no bolso, minha festa de casamento, o Tenacious estava no bolso. O Tenacious foi o canivete que eu utilizei para cortar a gravata do noivo, né? Naquela tradição onde corta a gravata do noivo e as pessoas dão alguma importância em dinheiro ali no momento, né? E levam um pedaço da gravata do noivo. Quem cortou a gravata foi o Tenacious. Então, assim, eu tenho muita história mesmo com o Tenacious. Viagens, idas, assim, passeios mateiros, né? Que eu costumava fazer. Não faço mais tanto hoje, mas eu costumava fazer bastante passeios no meio do mato. Meu primo tem sítio, então eu sempre estava lá, sempre fazendo trilhas. Era o Tenacious que estava comigo. Então ele é bem surrado mesmo por conta disso. Ele tem muita história comigo. Eu usei de verdade o Tenacious. Hoje em dia, às vezes, o que eu tenho dó de usar outros canivetes, com o Tenacious na época eu não tive essa dó. Eu usei de verdade. Cara, desencapar fio, cortar corda, até abrir buraco em drywall eu fiz com ele, cara. Então eu judiei demais dele, cara. Então eu tenho esse carinho gigantesco pelo Tenacious e até hoje é o meu canivete predileto. Nunca deixou de ser meu canivete predileto. Eu tinha sim as minhas preferências, alguns queridinhos do meu EDC, igual o Issy Avispa, por exemplo, é um dos meus queridinhos até hoje, né? Eu acho que se não fosse o Recon, seria ele no lugar do Recon, mas por questão de construção, por ser mais forte, eu acabei colocando o Recon, né, no terceiro lugar. Mas o Tenacious, esse cara aqui, ele tem um lugar especial no meu coração, né? E se eu tivesse que me desfazer de tudo, até esses dois aqui, o Tenacious ia continuar. E se eu tivesse que vender ele, eu compraria outro Tenacious, mesmo tendo canivetes melhores. Mas por tudo que eu já passei com ele, eu acho que no final das contas, o que acaba valendo realmente é o que você tem de lembrança, o que você tem de história, de vivência com aquele equipamento, né? O quanto aquele equipamento serviu para você. Não adianta, eu acho que não adianta nada você ter um equipamento zeradinho, bonitinho, para você ficar tirando foto e na hora do vamos ver você não usar ou ele não servir, ele não conseguir atender a sua expectativa. O Tenacious não, cara. O Tenacious eu passei de tudo um pouco com ele. Então aqui eu tenho uma história longa com ele. Tem uma história longa com ele, tá? Então, esses três aqui seria a minha seleção do meu EDC das dobráveis, né? Seria os queridinhos do meu EDC, né? Recon One, Cold Steel, Baby Banter, Civive e Tenacious Spyderco, tá certo? Então, pessoal, esse era mais um vídeo que eu queria trazer para vocês. Vocês viram aqui bastante canivetes aqui na mesa, né? Logo mais eu trago uma atualização de como tá a minha coleção, tá? Tá com bastante lâmina, eu me desfiz de algumas, mas mesmo assim ainda tá com bastante lâminas ainda. Algumas saíram, outras chegaram. Então, mais para frente eu faço uma atualização para vocês de como tá a minha coleção, tá bom? Das minhas dobráveis. Então, se esse era o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo ao canal Preparação Franco. Não perde seu tempo, vai se inscrevendo aí, tá? Se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos. Para você que já é de casa, cara, deixa o like aí para mim, entendeu? Que você me ajuda demais, tá bom? Deixa o like e comenta alguma coisa também, comenta que aí você melhora o algoritmo do canal, tá bom? Nem que seja um bom dia, boa tarde, boa noite, mas deixa aí nos comentários que você me ajuda demais também, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixar um forte abraço para todo mundo aqui, estejam preparados sempre e valeu, galera, até a próxima!